Começou mais um Slides Perdidos. E aí, Arthur Cajá, tudo bem? Tranquilo, bem-vindo, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um Slides Perdidos. É isso aí. Para quem chegou aí primeira vez, é o primeiro vídeo que está assistindo, essa é uma iniciativa da Indiana, cara, com a visão de trazer conteúdos que a gente vai produzindo de uma forma mais leve, mais solta, que possa agregar aí no seu conhecimento, na sua formação, né? A gente acredita muito na educação continuada, né? Então, a gente quer fortalecer esse conhecimento, seja para usar dentro da cultura de inovação, seja no seu processo de criatividade, de inovação, de evolução, seja como for, a gente espera que esse conteúdo possa somar aí no seu dia a dia. Isso aí. Assiste tudo. Já tem um monte de vídeo aí. Assiste tudo, maratona. Porque se você curte, principalmente, né, cultura de inovação como um todo, todos os vídeos vão te interessar. Isso aí, com certeza. E curte, compartilha, faz essas paradas que já sabe que tem que fazer se você não for um canalha e só tá aqui e não quer ajudar a gente. Valeu? Faz isso tudo aí. Fortalece o bonde, cara. A gente acredita muito nisso, na colaboração. Então, cara, vai ajudar bastante a gente se puder compartilhar esse conteúdo. Se ele for verdadeiro para você, compartilha, que a gente espera que seja verdadeiro para outras pessoas também. Isso aí. Se não for, compartilha também, canalha. Vamos lá. O Cajá trouxe um slide aqui maneiro, hein? Vamos ver aí, ó. É isso, cara. Cara, esse slide aí foi um achado antigo que depois eu tive que traduzir para usar com meus alunos, né? E eu acho muito interessante porque ele é um slide que está dentro do contexto de aulas de processo criativo, tá? Muitas das vezes as pessoas me buscam para falar sobre design thinking. Eu gosto de aprofundar um pouco mais e falar sobre processo criativo, porque o design thinking é um processo criativo. E o que eu acho legal desse slide é porque ele é uma teoria da criatividade. Ele não é a teoria da criatividade. Então, ele já começa sendo muito bacana para mostrar que a criatividade tem várias formas, processos, teorias de você trabalhar a criatividade. Outra coisa que eu acho muito interessante nessa ilustração é a quantidade de conteúdo que a pessoa tem, né? Você vê que a pessoa está com muitas palavras ali, um mapa de conceitos ali, né? Nuvem de palavras dentro dela, que mostra que a pessoa tem muito conteúdo para poder usar a criatividade. Precisa ter muitas referências, né? Muitos saberes, coisas que não estão diretamente ligadas a um problema, mas sim a uma construção de saberes para usar a criatividade, né? Outro ponto é o esforço. Para mim, o detalhe, a cereja do bolo dessa imagem é o esforço que ele faz para evoluir nessa teoria da criatividade, né? Tu vê que ele está com um cajado e está com um joelho mais arqueado ali, fazendo um esforço necessário para continuar evoluindo. Então, para mim, essa visão ela é muito bacana, porque muitas das vezes, quando você entra num processo criativo para inovação, as pessoas pensam na solução diretamente. Não param para ter uma ideia, não param para preparar os dados, informações e inspiração, não buscam ter mais ideias a partir da pesquisa, não buscam refletir sobre tudo isso para potencializar, para aí sim começar a organizar as soluções que aparecerem, para aí com essas soluções que aparecerem você poder prototipar para criticar sem julgamento, e aí sim entender o que é a solução para você refinar e entregar, né? Porque a criatividade é uma jornada e nada mais. Então, viaje com tudo que você tem. Ou seja, entender que a criatividade é uma jornada, um processo, é muito importante para você não querer começar no final. Não querer começar achando que não vai ter necessidade de dor, tá? Aquela dor da questão neural, de buscar novas sinapses para pensar em novas soluções, achar que vai ser leve. Não vai, cara. É um processo árduo. Mas se você está falando sobre real inovação, real criatividade, tem a ver com você enfrentar esses desafios mostrados nesse slide para que tenha a possibilidade de ter uma ideia original. Porque se você não levar a sério esse flow e essa interação, é muito difícil que você tenha uma real ideia original, real inovação, né? Então, para mim, eu acho que um grande ponto desse slide é deixar graficamente claro que é um processo, necessita de esforço e de conhecimento. Não, o mais legal dessa imagem, eu acho que ela retrata assim que a gente tem que botar as nossas sandalinhas da humildade, né?
A gente teve uma ideia e, cara, ter a ideia é o primeiro, não é nem, acho que você está no térreo ainda, né? Você não deu nem o primeiro passo, né? E o que tem de gente que tem a primeira ideia e se agarra na ideia e junta, defende aquela ideia e não, aí você explica, né? Não, calma, isso é um processo, a primeira ideia que a gente tem, gente, normalmente é uma merda. A verdade é essa. A primeira ideia, por mais que pareça que você é um gênio, que você é incrível, que você é maravilhoso e que você acordou num dia inspirado e teve uma ideia que, poxa, que vai ser o próximo unicórnio do Vale do Silício, cara, não é, nunca foi, nunca será. A primeira ideia que a gente tem é um lapso. E esse lapso, ele certamente vai precisar passar por várias etapas e essa imagem mostra muito bem, assim, uma sugestão de etapas, né? E queria até te perguntar, Cajá, muito legal o título, né? Uma teoria da criatividade. E dependendo da sua atividade, você pode ter o seu próprio processo, né, cara? Cara, quando eu e o Luiz a gente fala muito de design thinking, a gente gosta muito de apresentar o conceito clássico dos 7 passos do design thinking, exatamente para que a partir do conhecimento, da aplicação da criatividade, as pessoas possam criar formas de processos que sejam mais assertivos para o seu dia a dia, para a sua corporação, para a sua vida, né? Então, entender que a gente precisa, sim, problematizar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa gerar ideias, entendendo que a gente está gerando insights, e não ainda a solução, mas entender que está gerando insights, para que essas insights, a partir das pesquisas, possam se tornar algo para você selecionar e começar a tangibilizar uma possível solução, né? Essa possível solução você puder prototipar, levar para uma prática, para você trazer essa crítica, essa visão do usuário, para aí sim entender se aquilo é uma solução ou não. É muito importante entender esses passos para você adaptar ele para o seu dia a dia, né? Então, o que eu acho bacana da criatividade é que ela é não linear, sempre tem uma necessidade de ter novos insights, novas pesquisas, prototipar de novo, e que ela é modular, mas você tem que ter consciência que é um processo. E outra coisa que o Luiz falou muito, né, que é essa questão da primeira ideia. Muitas das vezes as pessoas sentam num problema ou num processo agarrado com uma ideia e, cara, que ela não teve nenhuma base de dados para informar que aquilo é certo. Não teve nenhuma problematização para saber que aquela ideia tem a ver real com o usuário dela. Então, tem muito a ver com desapego, né? Semana eu estava conversando acho que foi numa mentoria, falando sobre isso. Para mim, ego de designer tem que ser na sola do pé, porque você não pode ter ego porque você fica preso à sua solução perfeita, e não existe. O que você está fazendo é construindo coletivamente, de preferência com o seu usuário, uma solução. E essa solução tem a ver com passar por esses processos e saber desapegar e estar em constante modelo mental do designer, onde você está aprendendo sempre, tendo ciência que você pode evoluir em cada etapa para colaborar mais assertivamente para que você entregue uma boa resolução de um problema. Perfeito, cara. Uma coisa que também que eu gosto de conscientizar as pessoas, né, que vão participar de um processo criativo, é sobre a necessidade de ter uma resiliência emocional para participar desse processo, né? Porque, assim, essa analogia da escada é boa, porque às vezes você vai subir uma escada, se você subir com muita pressa, tu vai tropeçar, né? Às vezes não é nem uma questão de pressa, mas nem sempre a escada é perfeita. Então você pode pisar em algum degrau, esse degrau está meio falhando alguma coisa, e aí você vai escorregar. Não estou dizendo que você vai voltar para o térreo, mas talvez você caia 2 degraus abaixo, 3, e tenha que retomar. Por que a gente está fazendo essa analogia? Porque, como o Cá já falou, o processo não é linear. E o fato de não ser linear é justamente pensando que, cara, você pode chegar no momento ali, ó, num degrau de refletir para potencializar e sentir a necessidade de voltar para buscar mais informações, por exemplo, porque você não está munido o suficiente para, né, se sentir confiante para ir para o próximo degrau, que seria organizar outras soluções. Então, isso é só um exemplo, né? Mas para mostrar que esse processo ele pode ser muito dolorido emocionalmente mesmo, né? Pode ser muito dolorido emocionalmente. Aquela ideia que você teve inicial, cara, ela pode, no final das contas, você vai olhar que ela se transformou completamente. Então, qualquer apego emocional que você tenha à sua ideia,
né? Isso pode ser muito ruim para você, tá? E para as pessoas que estão participando do processo contigo. Não, e esse ponto do emocional é muito importante, gente, porque quando a pessoa entra num processo criativo, mas não é consciente que é um processo, ela acha que vai ter a solução ali no térreo. Não teve a ideia, teve a solução. E botar essa pessoa em movimento para trabalhar junto, se ela não tiver com essa força mental, ela é muito difícil de colaborar, porque para ela já deu a solução no início. E, cara, a verdade é que muitas das vezes nas empresas, né, os chefes que não são líderes, eles já chegam com uma solução para um problema que não foi pesquisado. Um problema e aí que se torna um terreno árido, difícil para você conseguir realmente inovar. Então, ter essa consciência que a inovação é um processo, a criatividade é um processo, né, que quando a gente busca inovar, a gente precisa passar por estágios, é o que vai ajudar a você ter uma calma para lidar com essa escada. Foi o que o Luiz falou, né, de subir e tropeçar. Se você está numa escada, sabendo aonde você vai chegar, se você tropeçar, você volta. Se você está numa escada e não sabe nem que está numa escada, quando você tropeça, você simplesmente desiste. E aí que os problemas pioram, porque a inovação possível não chega a lugar nenhum. Porque a pessoa tropeçou, em vez de continuar a evoluir, ela simplesmente desiste. E a inovação para. É isso, gente. Trupica, mas não cai. Trupica, mas não cai. É isso aí. Perfeito. Isso é o real da inovação. Trupica, mas não cai. Valeu, gente. Se esse conteúdo foi útil para você, então você já sabe o que fazer, né? Curtir, compartilhar. Coloca um comentário aqui sobre algum processo criativo que você participou e que você viu essa necessidade de resiliência e que você compreendeu que foi um processo paulatino em que você foi melhorando, lapidando, refinando a sua ideia até que você chegasse numa proposta de solução. E comenta também, cara, se onde você trabalha, seus líderes estão conscientes que a inovação é um processo. Fala um pouco aí sobre isso, porque a gente percebe que nós somos, né, os brasileiros, são muito criativos, muito potentes, mas a inovação ainda não é uma realidade constante. E a gente entende que isso tem a ver com a falta de consciência do processo de inovação. Então, se tua empresa não inova, mas gostaria de inovar, comenta aí um pouco só para a gente entender cada vez mais sobre esse ecossistema que a gente tenta ajudar a partir dos nossos conteúdos aí. Beleza? É isso, galera. Valeu, um abraço. Fui. Valeu, um abraço. Até a próxima.